Bem-vindos a mais um vídeo. Considere se inscrever no canal e ajudá-lo, né? Os meios de ajuda estão aí na descrição. E me seguir nas sociais. Pois bem, há 7 meses eu publiquei um vídeo sobre o voto no mal menor, a partir do que está publicado no magistério e também publicado pelos teólogos. Mas, ainda assim, parece haver uma certa incompreensão do ponto. Principalmente com os que dizem que, até mesmo alguns dizem que não existe mal menor hoje em dia, e outros até falam que a direita é pior. Pois bem, então resolvi escrever um texto, uma publicação que, confesso, é lacônica sim, mas que ajuda a entender a coisa. Então aqui eu já estou, presumindo que você que está me ouvindo já tenha uma noção do que é o mal menor, tá? Então, primeiramente, o que eu vejo é que muitos têm uma noção errônea sobre o que é o patriotismo e o que é soberania. Porque alguns com pensamento materialista, principalmente agora, né, que o PT tá aí falando de soberania, o outro tá falando de soberania. Alguns falam que a direita é antipatriótica por privatizar certas estatais e por aí vai. Né? Então, aí você percebe que a noção de pátria e de soberania deles é bem materialista. E não é bem assim, tá? Que deve ser compreendida. Então, a noção de patriotismo, tá? Basicamente, o patriotismo legítimo é um amor ordenado à pátria, tá? Mas antes, ou melhor, principalmente, subordinado à lei de Deus e ao bem comum. Principalmente à lei de Deus. Então, não é aquela idolatria nacionalista, tá? Que às vezes até colocam que a igreja deve submeter ao Estado ou à pátria. Não é assim. Em última instância, inclusive, a nossa pátria verdadeira é a Jerusalém Celeste. Mas aqui nós estamos falando de amor à pátria devidamente ordenado e subordinado à lei divina. Então, o verdadeiro patriota é aquele que vai amar a pátria enquanto é um amor a seus habitantes e desejar a sua felicidade moral e espiritual, tá? Não. E isso implica exigir, promover a justiça, a virtude, a preservação da fé, ou melhor ainda, a promoção da própria fé, tá? E também devemos, claro, honrar a tradição cultural e histórica que esse país tem. Mas não significa que a religião, tá, seja um patrimônio histórico desse país, se essa religião for uma religião falsa. Então, quando nós amamos o país, nós amamos sim as tradições desse país, desde que seja patrimônios legítimos e ordenado ao fim último do homem. Caso contrário, descarta, tá? Aqui tem o funk.
Descarta o funk, tá? Pelo amor de Deus. Pois bem, o patriotismo é isso. E já a soberania, tá? Ela deve ser também moral e espiritual e também ainda cultural, tá? A soberania digamos assim, consiste principalmente no povo em ter a sua liberdade para exercer a virtude, a cumprir a lei de Deus, de preservar o seu patrimônio cultural e histórico, mas também sem ficar se apegando a essas coisas. Aí o pessoal fica falando que as empresas estatais, ainda que ficam dando seus prejuízos aí, são patrimônios nosso, que participe da nossa soberania, que é soberano. Não, meu Deus, amigo, pelo amor de Deus, tá? Se algo está dando prejuízo, está nos custando a nossa liberdade financeira, tá? E está nos prejudicando, então que feche aquela coisa, venda para alguém, ainda que seja para estrangeiros, e ponto final. Tá? Eu não tô nem aí, eu realmente não tô nem aí se um dia privatizar a Petrobras. Isso vai atrapalhar a minha vida? Vai atrapalhar a minha vida? Então, não tô nem aí, tá? Realmente não tô nem aí. Eu tô... empresas estrangeiras estão se instalando aqui. Isso vai ajudar? Vai melhorar a minha vida? Vai dar empregos para as pessoas que estão desempregadas e precisam de grana para viver? Então qual é o problema? Será que não dá para a pessoa trabalhar numa empresa estrangeira, dentro do país, e praticando a cultura desse país, valorizando os seus patrimônios históricos desse país? Será que não dá para fazer isso? Fica a reflexão. Então, o fato é que os bens espirituais são superiores aos materiais, tá? Dado isso, vamos à leitura breve do meu texto. Pois bem, é possível ainda voltar no mal menor? É o título, tá? Muito se fala em mal menor, em dois sentidos principais. Os que promovem certos candidatos como ídolos, ou transformam em figuras políticas, em supostos salvadores da pátria, quase como se fossem monarcas cristãos medievais. Para alguns, Bolsonaro e, em menor grau, Tarcísio, seriam esses heróis providenciais a única barreira contra a esquerda, tida, espero que por todos, como absolutamente má. Alguns acham que não é, tá? Mas, com todo o respeito, isso não é sustentável, a meu ver. Porque a esquerda, ela, como eu digo, ela é essencialmente assassina, tá? Ela que promove mais essas culturas, essas ideologias de gênero, o abortismo, a sodomia, o antinatalismo e outras coisas mais, tá? Aí tem gente que fala, mas tem princípios parcialmente corretos na esquerda. Não, meus amigos, não tem, tá? Não tem. E se por acidente algum esquerdista defender o correto, por acidente, será por acidente e sempre
com uma finalidade errônea. Tá? É aí que está o problema. As pessoas não conseguem enxergar isso. Mas veja bem, eu estou falando, colocando esses dois sentidos aqui, tá? Enquanto o mal menor, mal compreendido, tá? Mas vamos lá. Os que rejeitam os que rejeitam qualquer participação no voto defendem que não se pode apoiar sequer candidatos de direita, ainda que verbalmente se oponham a pautas esquerdistas, aborto, ideologia de gênero, proteção a criminosos, antinatalismo, etc. Para eles, a direita não passa de uma falsa oposição criada pela própria esquerda, pois conserva em si princípios revolucionários já condenados pela Igreja: liberalismo, secularismo, americanismo, indiferentismo. Mais grave ainda, disfarça-se de bem ao combater apenas os excessos mais grosseiros da esquerda, mas sem atacar os pecados contra o primeiro mandamento da lei de Deus. Assim, seria até mais perigosa ao católico que a própria esquerda. Votar nela, portanto, seria manchar-se. Então, essas são as duas posições do mal menor, digamos assim, mal compreendido. Mas vamos lá. Ambas as posições são absolutamente falsas. Sua Santidade Pio XII advertiu, abre aspas para Pio XII, é o direito e, ao mesmo tempo, o dever essencial da Igreja instruir os fiéis, sobretudo no que toca à fé e à moral, ou é irreconciliável com sua doutrina. O exercício do direito ao voto, é um ato de séria responsabilidade moral, ao menos quando se trata de eleger aqueles que são chamados a dar ao seu país sua Constituição e suas leis, fecha aspas. Ou seja, o cargo principal do Executivo. Pode ser o primeiro-ministro, em algumas monarquias, ou o presidente da República. Esse daí está na locução ao Sacro Colégio, dia 16 de março de 1946. Outra citação, abre aspas, é um dever estrito para todos aqueles que têm direito, homens ou mulheres, tomar parte nas eleições. Quem quer que se abstenha, sobretudo por covardia, comete um pecado grave, uma falta mortal. Fecha aspas. Discurso aos delegados da Conferência Internacional de Imigração, 17 de outubro de 1951. Então, a teologia moral confirma isso. Os padres John A. McHugh e Charles J. Cullen, em Moral Theology, volume 2, 1958, páginas 2643 e 2654. Essas citações, inclusive, estão em um artigo traduzido do site Novo Visor do Watt, tá? Que vai estar linkado na descrição. E também eu falo sobre essas citações num vídeo sobre o mal menor, também sobre o mal menor, que também vai estar na descrição, tá? Assistam ao vídeo e leiam o artigo no site. Mas vamos continuar. Esses padres aqui ensinam que, per accidens, é lícito votar em um candidato indigno quando isso é necessário para evitar um mal maior, como quando o candidato adversário é muito pior, ou uma boa chapa não pode ser eleita a menos que alguns candidatos menos dignos sejam incluídos. E que a opinião de que a política é necessariamente corrupta e de que tudo o que ajuda a vencer é justo é uma doutrina falsa e perniciosa.
O padre Titus Crane diz ainda que o uso do termo candidatos indignos não estamos querendo dizer que necessariamente homens cujas vidas privadas são moralmente irrepreensíveis, mas aqueles que, se eleitos, causariam graves danos ao Estado ou à religião. Pois é, meus amigos. E veja, por exemplo, alguns gostam de exaltar o Getúlio Vargas, né? E eles mesmos não reconhecem Getúlio Vargas como uma espécie de irmão menor na época. Na minha opinião, não é nem isso, mas tudo bem. Eles consideram. Mas veja, o Getúlio Vargas, ele legalizou o aborto em caso de... essa palavra já vai complicar. Em caso de penetração não solicitada. Tá? E em caso de risco de vida para a mãe. Tá? Aí tem os babacas que vão dizer, ele não legalizou, ele descriminalizou. É a mesma porcaria. Tá? Descriminalizar um ato, um crime hediondo, tá? Um crime dessa gravidade, é a mesma coisa que legalizar. Ponto final. Porque tanto num como no outro, significa que a pessoa não vai ser punida. Tá? A pessoa não vai ser punida se ela despedaçar um bebê ainda no ventre, antes de nascer. É isso que está sendo dito aí. Tá? Então, descriminalizar e legalizar é a mesma porcaria. Então, o Getúlio Vargas seria um mal menor? Ou seria um bem, já que tem tanta gente louvando esse bandido, né? Esse embuste, né, que é o Getúlio Vargas, que acabou com a autonomia dos estados, né? E, enfim, vamos lá. Mas, continuando, que seria lícito votar em um indigno se a escolha fosse apenas entre ele ou candidatos indignos, e poderia até ser necessário votar em tal candidato indigno se a votação se limitasse a tais personalidades, e até mesmo em alguém que prejudicaria a igreja, desde que a eleição fosse apenas uma escolha entre homens indignos e o voto para menos indigno impediria a eleição de outro mais indigno. Tá? Isso está em The Moral Obligation of Voting, Washington, D.C. Aplicação ao Brasil. Alguns afirmam que a direita é até um mal maior que a esquerda, hoje encabeçada pelo petismo, justamente porque disfarça o seu veneno em aparência de bem. E acrescentam, enquanto a esquerda é abertamente revolucionária, a direita seria entreguista, entre aspas, né? Favorecendo privatizações que entregam o patrimônio nacional a elites estrangeiras, sobretudo americanas, minando uma soberania já frágil. Eu já escutei essa história, né? Tem muitos esses casos aí. Então, meus amigos, o problema é que as privatizações que aconteceram no Brasil, tá, não foram privatizações verdadeiras, né? Que nem o caso da Vale do Rio Doce. Mas tem outras que, apesar de não ser também o ideal, ajudaram bastante. Por exemplo, a questão da telecomunicações. Antigamente, para instalar um telefone, é só rico que podia, praticamente. Era coisa de milhares de dólares, tá? Pelo que eu me lembre. Posso estar enganado, mas era realmente muito caro. Mas, graças a privatizações, ficou um negócio mais acessível. Tanto é que hoje em dia tem mais pessoas usando
Tem mais celulares do que habitantes, tá? Mas, continuando, aliás, antes que continue, um adendo, tá? Eu não tô nem aí, tá? Por mim, empresas estatais não existiriam. Eu sou a favor de privatizar tudo, tá? Todas as estatais aí. Se vai melhorar a minha vida, eu sou totalmente a favor, tá? Vai melhorar a vida do fulano, beltrano e cicrano? Privatize, tá? Se vai melhorar a nossa vida, privatize. Não tem que ficar nessa, é patrimônio nacional. Não é. Não é. Tá? Não é. Patrimônio nacional são as composições do José Maurício Nunes Garcia. Não é uma estatal vagabunda aí que surgiu na era das ditaduras, né? De Vargas, do regime militar, essas porqueiras todas aí. Privatiza todas essas porcarias. Se a privatização melhorar a vida das pessoas, faça isso. Tá? Faça isso. Que é o mais importante. E não ficar com essa imagem ostensiva, né? O pessoal se ilude com essas coisas aí. Pelo amor de Deus. Mas isso não procede, digo eu. Primeiro porque a soberania nacional, colocada entre aspas, invocada nesses discursos, é quase um ente de razão. E já dissolvido pela globalização. Pois é. É um exemplo, a Embraer é uma empresa brasileira. Mas ela não consegue fabricar um único avião se não tiver peças importadas dos Estados Unidos. Tá? Então como é que funciona a soberania? Por que no Brasil ninguém consegue produzir peças para aviões para a Embraer construir seu avião? Entenderam? E outras coisas mais. O pessoal acha que se estatizar a Embraer, ou melhor, reestatizar a Embraer, a Embraer, depois de um tempo, vai conseguir construir um B2. Não, ela não vai construir um B2. Ela não vai. Sinto informar. Aliás, nem a Rússia, nem a China conseguiram fazer algo parecido, né? Diga de passagem. Então, meus amigos, é isso. Tá? Você acha que a Embraer vai conseguir fazer isso? Não vai. Tá? Vocês acham que se a Embraer for privatizada, aliás, for estatizada, amanhã ela vai fabricar um Airbus A380? Não vai. Tá? Porque, aliás, eu sou da opinião que certos países possuem uma vocação para um certo tipo de coisa. Tá? O Brasil não tem essa vocação para a tecnologia. Tá? É algo mais próprio, realmente, dos americanos, dos asiáticos, de alguns europeus, como os alemães, em uma parte, os franceses em outra. Mas não é algo, digamos assim, muito próprio do Brasil. O pessoal poderia falar, mas o Brasil tem o Pix, tem a urna eletrônica. O Brasil tem trem-bala? Primeiro, o Brasil tem trem-bala? Tem isso. Não tem. O Brasil conseguiu construir um B2? Não conseguiu. Tá? Um Concorde conseguiu? Não. Tá? Não conseguiu. E vocês acham mesmo que um país, que os habitantes de um país que conseguiram fazer o trem-bala ou que conseguiram fazer um B2 não vai conseguir fazer algo parecido com a urna eletrônica? É sério isso que o pessoal pensa assim? Entendeu? Eles acham que não são capazes de fazer algo que nem o Pix. Pelo amor de Deus. Mas enfim, são as coisas que a gente... São coisas... Nós somos obrigados a ouvir esse tipo de coisa. Né?
E não é questão de ser vira-lata, tá? Eu não sou um vira-lata. É como eu já coloquei bem, deixei bem claro aí no começo. Às vezes eu falo, eu chamo o Brasil de Bostil, às vezes. Mas não é por conta do patrimônio que nos foi legado, tá? Que é riquíssimo. Nós temos José Maurício Nunes Garcia, nós temos Machado de Assis, nós temos Guimarães Rosa, nós temos o Alberto Nepomuceno, nós temos intelectuais como o Padre Leonel Franca, João Pedro Galvão de Souza, tá? Nós temos tudo isso como patrimônio. Mas a realidade que nós estamos vendo hoje diverge, tá? Tudo que esse pessoal prega. Mas vamos continuar. Segundo, por que se ignora a proteção da vida e da moral? Porque se ignora que a proteção da vida e da moral pesa infinitamente mais do que o destino da Petrobras. Entre o candidato que defende a estatal e o aborto e outro que queira privatizá-la, mas que defenda os nascituros, o brasileiro não deve, o católico brasileiro, né, não deve hesitar. A vida de um único bebê vale mais que qualquer empresa estatal. E esse ponto, aliás, não é nem se trata de um único bebê, se trata de milhões de bebês, né? Então, o pessoal prefere assumir o risco de que os milhões de bebês sejam mortos para defender supostos patrimônios como a Petrobras. Dane-se a Petrobras, cara. Dane-se. Tá? Dane-se. Privatiza logo essa porcaria. Se isso fosse necessário para salvar bebês. Eu tô colocando aqui um cenário hipotético, tá, meus amigos? É um cenário hipotético. Mas vocês vão discordar disso? Além disso, a verdadeira soberania não se mede pela posse de estatais, mas pela liberdade real do indivíduo dentro da sociedade. Pouco importa se eu trabalho para empresa nacional, se trabalho para empresa nacional ou estrangeira. O que importa é se posso viver realmente livre, né, sem o risco de ser preso por razões fúteis, enquanto latrocinas seguem livres. Mas imagine só, né, nós temos tudo preservadinho aí, mas eu corro o risco de ser preso porque eu errei o pronome de um determinado doente mental aí. Tá? De que valeu? Entendeu? Eu fui investigado porque eu publiquei Based ali para os protestos do Nepal. E aí? De que adianta? Aí depois tenho que ouvir que não tem mal menor no contexto atual. Pelo amor de Deus, né, meus amigos? Pelo amor de Deus, não é assim. Com segurança e conforme a lei natural, né? Imagine, tá, se a gente viver num país que está ali preservado aquilo que eles chamam de patrimônios, mas não podemos compartilhar algo pró-vida porque podemos ser investigados por crime de ódio. O seu post está violentando psicologicamente as mulheres, porque está dizendo que a mulher não deve ter liberdade para matar o seu próprio filho no seu ventre. Enfim, rejeitar o mal menor é esquecer que a eleição nunca é do bem impossível, mas do bem possível. Como ensina Santo Tomás, na Suma Teológica, Prima Pars, questão 13, artigo 5º, a eleição ordena-se sempre ao possível, né? Muitos nacionalistas aí querem logo que o Brasil tenha um Garcia Moreno ou um Carlos Magno, né? Se não for isso, eles se recusam a votar em algum direitista médio aí, só porque o direitista médio é sionista ou coisa assim, né? Porque a vender o patrimônio
para as elites estrangeiras. É assim que eles pensam. É esse pensamento materialista que eles têm, porque é materialismo. Tá? É realmente materialismo isso daí. A pessoa abrir mão da segurança jurídica, desprezar a vida dos bebês, tá? De promover a sodomia, tá? Tudo para proteger essas porcarias estatais e outras coisas mais, entendeu? Aí depois vai elogiar o abortista, tá? Do Getúlio Vargas, abortista. Getúlio Vargas era um abortista, tá? Vai elogiar esse cara aí, que tem um filho chamado Lutero, inclusive, tá? Vai elogiar o Médici, que endividou o país até não poder mais, tá? Vai elogiar o Ernesto Geisel, esse divorcista, esse homem que destruiu milhões de famílias, legalizando o divórcio, que centralizou a economia de um jeito tal que ficou pior do que países soviéticos. Geisel era um comunista, né, diga-se de passagem, né? Que agora ele está pagando aquilo que fez. Enfim, não existe mal menor para essa gente. Né? Não existe. Para eles, um Bolsonaro, o Tarcísio é pior do que esse vagabundo do Geisel, esse outro do Getúlio Vargas. Né? É pior do que esse daí, pelo amor de Deus, né? Enfim, o mal menor, embora ainda seja mal, assume razão de bem na medida em que retarda ou impede um mal maior. Portanto, se o sistema, mesmo corrompido ou corrupto, acho que eu vou corrigir essa parte aí, nos permite eleger um mal menor, temos a obrigação moral de fazê-lo. Na minha opinião, o texto é meu, é da minha autoria, é de minha responsabilidade intelectual esse texto. Negar-se a tanto é pecar contra a virtude da prudência, como ensina o magistério. Isso é verdade. Tá? Salvo, evidentemente, em caso de legítima objeção de consciência. Então, meus amigos, é isso que coloquei. Então, o dever nosso, a meu ver, é de evitar. Eu já tive um pensamento diferente, tá? Mas vendo as circunstâncias, ainda mais depois de estar um ano aqui no Brasil, eu vejo que não podemos ignorar isso. E não é um pensamento materialista, porque se as condições não melhorarem, tá? Como é que a gente vai viver bem? Não há como você praticar bem a sua religião, isso São Tomás mesmo ensina, se você ficar vivendo numa miséria total. Deus pode conceder as graças sim, mas não há a prática perfeita da religião na miséria. Então, devemos, sim, cooperar para o desenvolvimento econômico de uma nação, para também ajudar os famintos, ajudar os pobres, ajudar as viúvas, ajudar os enfermos, tá? Se for necessário vender o que eles chamam de patrimônios para a elite estrangeira, que faça isso. Que faça. Vocês acham que eu tenho preocupação com as estatais? Como eu disse, por mim não existiria nenhuma. Tá? Privatiza até os Correios. Tá? Privatiza a Petrobras. Ou fecha a Petrobras. Tá? Ponto. Desde que, tá? Nos ajude a viver melhor.
desde que não atrapalhe a nossa vida. Enfim, então, agora vai preservar isso, tá? Mesmo que dificulte as nossas vidas, vão ajudar ativa ou passivamente a esquerda se eleger, tá? Sob o risco de matar bebês, sob o risco de nos censurar arbitrariamente, sob o risco de promover ainda mais a violência com a impunidade, porque imagine só, você vai ter o seu celular roubado, você vai ter o seu celular roubado com o risco ainda de levar um tiro se não for do gosto do assaltante. É isso que eles querem? E a pessoa não vai ser punida depois. É isso que eles querem? Eles querem que nós sejamos presos por criticar o governo. De repente é isso que eles queiram, né? Porque a noção de liberdade de expressão deles é errônea. É rasa, superficial. Ou então sob o risco de ser preso porque errou o pronome de alguém. É isso? Então, tudo isso tem que ser meditado. Na hora de eleger, na hora de votar, esses pontos têm que ser levantados. Aí outros falam, temos que votar no Aldo Rebelo. Quais são as chances desse cara ganhar? Eu não tenho o menor interesse também nesse Aldo Rebelo. Nenhum, sinceramente. No primeiro turno, prefiro votar naquele que tem mais chance. E que não seja petista, ou pessoalista, ou alguém do PDT. Tá? Mas, enfim. O fato é esse. Eu vou ficar por aqui. Então, meus amigos, fique com Deus e até um próximo vídeo.